Isso não é verdade? Porque, não sei porquê, mas nós queremos pensar em Marcos capítulo 10, esse texto que Jesus fala a respeito das crianças, dos versículos 13 ao versículo 16, do versículo 13 ao 16, para quem não tem Bíblia, ele vai estar projetado aqui, sim. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Pai, estamos diante da Tua palavra santa nessa noite. Queremos meditar na mesma e sermos impactados por ela. Ó Senhor, fale conosco nessa noite. Fale a respeito desse tema ao nosso coração. Nós queremos encarar, não queremos evitar falar sobre algumas coisas da Bíblia. Nós queremos pensar na Bíblia toda, em todos os assuntos, inclusive este assunto tão importante, que é falar a respeito das crianças. Nos ajude nessa noite a termos uma compreensão maior, mais profunda a respeito do que o Senhor acha, do que o Senhor vê, do como o Senhor encara a questão das crianças. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, queremos pensar um pouco, quero trazer 3 grupos de pessoas que estão escritos aqui nesse texto, que estão representados nesse texto. São 3 grupos de pessoas e talvez eu e você estamos inseridos em um desses 3. E que vai nos fazer refletir, independente do grupo que nós estamos. Independente do grupo que nós estamos encaixados, nós vamos refletir nessa noite. E o Senhor deseja falar conosco. Amém? Amém. O primeiro grupo desses é os que trazem as crianças a Jesus. Tem esse grupo aqui, não é? O grupo dos que trazem as crianças até Jesus. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele, ou para que as abençoasse. Nós podemos observar aqui, está claro que as crianças, elas não vieram por elas mesmas. Alguém precisou trazer. Alguém precisou conduzir as crianças até Jesus. Podem ter sido os pais, não falam quem foi essas pessoas aqui, quem foram essas pessoas. Pode ter sido os pais, pode ter sido alguém da família, pode ter sido o vizinho, pode ter sido alguém que olhava as crianças e se importava com elas. Mas o certo é que esse grupo de pessoas aqui conduziram as crianças até Jesus. E era costume na época os pais levarem as crianças para serem apresentadas, né, ao 6º dia de nascimento, mas também levar as crianças para os profetas abençoarem, para os rabinos abençoarem. E aquelas pessoas estavam reconhecendo a autoridade de Jesus e que Jesus deveria abençoar estas crianças, e elas não perderam a oportunidade. Meus queridos, os pais e outras pessoas, elas não viram aquelas crianças como um fardo, como um problema. Elas viram aquelas crianças como alguém que precisava de Jesus. Sabe, as crianças, elas não são um problema. Diga, as crianças não são um problema. Elas estressam às vezes? Sim, mas elas são um problema? Não. Faz parte da natureza delas. A Bíblia vai dizer, queridos, que herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Então, é herança nossa. São herança. O Senhor não nos daria uma herança que viesse nos trazer peso, que viesse nos trazer coisas negativas. Não. O Senhor, Ele só faz coisa boa e só nos dá o que é bom.
E as crianças, elas vieram para nós como algo de bom, como herança do Senhor, como bênção do Senhor. E nós precisamos olhar para as crianças dessa forma. Quem tem filho e quem não tem filho. Quem vai ter filho ou quem não pretende ter filho, você sempre vai lidar com criança. As crianças sempre elas vão estar em nosso meio, glória a Deus por isso. E por isso, nós precisamos ser desse grupo de pessoas que trazem as crianças para Jesus. Amém? Vamos ver se você e eu estamos nesse grupo. Vamos nos avaliar. Por que essas crianças ou essas pessoas trouxeram essas crianças a Jesus? Certamente elas reconheceram que as crianças precisavam de Jesus e fizeram um esforço, separaram espaço na sua agenda para algo tão especial. Só leva crianças até Jesus quem percebe, compreende que elas precisam de Jesus. Porque às vezes a gente acha que criança não precisa de Jesus. Que criança está bem demais. Criança não tem problema. Criança não tem conta para pagar. Você já viu a sua criança chorando? Está chorando? A conta, papai, para pagar. A conta de energia veio muito alta esse mês. Você já viu isso? Não, elas não têm preocupação. Elas querem saber que tem o que comer. Né? De onde você vai tirar, problema seu. Delas não. Eu quero comer, eu quero vestir, eu quero brincar, eu quero brinquedo, se possível, mais caro. Mas ela não está preocupada com conta, não está preocupada quando você ganha, quando deixa de ganhar. Ela está preocupada em ser suprida. É isso que ela se preocupa. Mas quando nós olhamos para as crianças, nós não podemos ver, porque assim, os adultos, muitos adultos buscam Jesus por quê? Por causa dos problemas, sim ou não? Rapaz, eu estou cheio de problema, eu vou na igreja, vou descarregar um pouco, né? Vou receber uma oração porque eu estou pesado. O negócio não está indo muito bem, eu tenho que ir na igreja. Saí da igreja bem mais leve, estou bem melhor, que maravilha. A criança não tem disso não. Mas sabia que a criança também, ela precisa de Jesus porque ela é pecadora? Sim. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi disse que ele foi concebido em pecado, que ele nasceu em pecado e em pecado lhe concebeu a sua mãe, Salmo 51. A partir da concepção já existe pecado na vida das crianças, elas já são pecadoras, elas já nascem pecadoras. Por isso, elas precisam de Jesus. Quem precisa de Jesus? Todo pecador. Todos nós. Porque todos pecaram. Então, todos precisamos de Jesus, inclusive as crianças. Assim como os adultos, as crianças também precisam de Jesus, precisam de salvação. E é dever, querido, de cada um de nós, pais e cristãos em geral, trazerem as crianças para Jesus. E sabe de uma coisa? Esse tipo de mensagem até incomoda, porque, puxa, falar de criança, eu vim aqui talvez para receber uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra que vai abrir o meu caminho, mas vai falar de criança. Mas eu quero te dizer que isso não pode nos inquietar desse jeito. Pelo contrário, nós precisamos olhar para essa situação com um olhar espiritual, com um olhar de Deus. Amém, queridos? Quem salva uma criança, salva uma vida inteira. Sabe, quando nós olhamos para as crianças e temos esse olhar de compaixão e compreensão de que, se elas são salvas, elas vão passar a vida toda com Jesus. Nós vamos estar livrando elas de tantos problemas que nós já tivemos. Se nós tivéssemos encontrado, muitos de nós encontrado Jesus desde criança, quanta coisa na vida a gente teria deixado de fazer. Quantas pessoas a gente teria deixado de machucar. Quanto choro a gente teria evitado. Quem salva um adulto, salva metade da vida.
Mas quem salva uma criança, salva a vida inteira de uma pessoa. E por que, meus amados, eu e você, nós, os adultos, elas estão lá em cima, vamos falar aqui abertamente, não é? Por que que nós, adultos, nós estamos mais interessados na vida dos adultos do que das crianças? Por que que nós, quando pensamos em evangelismo, pensamos em trazer alguém para Jesus, em pregar a palavra, a gente pensa logo no adulto, mas não pensa na criança? Quem salva uma criança, salva uma vida inteira. Quem salva um adulto, salva a metade de uma vida. Não estou dizendo para não salvar o adulto, para levar o evangelho para o adulto, não, o evangelho é para todos, para o adulto e para a criança. Ela terá a vida toda afetada pela verdade, e assim estamos melhorando a sociedade. Nós queremos melhorar a sociedade daqui a 10 anos, a 20 anos, mas não estamos cuidando da criança. Nós estamos investindo na criança, nós estamos investindo em uma sociedade melhor, em uma família melhor, em uma igreja melhor, em cidadãos melhores, em profissionais melhores. Se investimos nas crianças, nós estamos investindo no futuro da humanidade. Porque elas vão crescer e elas vão se tornar os futuros profissionais no mercado de trabalho. Que tipo de profissional no mercado de trabalho nós queremos daqui a uns anos? Nós precisamos formar hoje. Amém? Os pastores, os líderes, os missionários que nós queremos no futuro, nós precisamos investir hoje. Eles serão tudo isso. Não vamos esperar. Nós temos aqui o exemplo de uma senhora chamada, uma jovem senhora chamada Maria Benedita. Não sei quantos conhecem ela. Quem conhece Maria Benedita aqui? Ó, irmã, a senhora vai ter que ficar de pé, porque tem muita gente que não lhe conhece. Essa senhora bem ali, essa jovem senhora, Maria Benedita. Obrigado, querida. Essa senhora, essa jovem senhora, tem que dizer jovem, né? Ela sempre investiu nas crianças aqui na Fé em Deus, muito antes de nós virmos para cá. Ela tinha célula de criança na sua casa. O nome da célula era Cordeiro de Deus, como era? Alguma coisa assim, não é? Ela tinha uma célula de criança na sua casa. E além da célula, ela investia. Ela passava estudo, ela trazia para a igreja. Quantas pessoas aqui, que estão presentes aqui, passaram pela mão da irmã Maria Benedita quando criança? Olha só. Que maravilha. Algumas estão firmes na igreja. Rose é uma dessas. 13 anos, né? Investiu, ganhou para Cristo, depois se desviou, depois ganhou de novo, depois se desviou e depois ganhou de novo. Joyce ali, Cleudilene, outros que estão ali atrás, que eu não tinha lembrado o nome, Thalita, não é? Samanta, Aline, que está na Machado, firme e forte, Janilva, criança? Ah, tá. Kelsandra, você lá atrás? Ah, lá da Machado, não é você lá atrás que ergueu a mão? Raíssa, Thaísa, também investiu, não é? Olha só. Então, assim, queridos, os frutos estão aqui. Ah, pastor, mas muitos não permaneceram. Vai ser sempre assim. Mas muitos vão permanecer. Aqueles que ela semeou a semente quando eles eram crianças, essa semente germinou, floresceu e está dando fruto. Alguns não se converteram, mas vão se converter ainda. Alguns estiveram e depois se desviaram. Eles vão voltar em nome de Jesus, porque a semente foi plantada no coração. Quantas pessoas, de repente, você que já tem um tempo de crente, vê hoje, jovem, talvez bandido, drogado, fazendo o que não deve por aí, você olha assim e diz assim, rapaz, eu conheci esse rapaz pequeno,
Eu conheci essa pessoa aí, era guri, rapaz. Lá na minha rua. Alguns assim, já teve até na minha célula. E aí a gente olha hoje por aí, fazendo o que não deve, e o nosso coração chora. Sabe por quê, queridos? Alguns deles, não todos, mas alguns deles nós deixamos passar a grande oportunidade. A gente focou no adulto, que já estava com o coração endurecido, e deixou a criança de lado. E a criança estava correndo atrás da gente. Tia, tio, deixa eu ir, tem lanche e tal, deixa eu ir, que dia é que é? E a gente não deu tanta importância e saiu correndo atrás do adulto e esqueceu a criança. Só que hoje, ela é o adulto com o coração endurecido e indiferente. E a gente está fazendo assim para ele ir numa das células. Não é verdade? Teve um dia em que se você dissesse assim, ó, tem uma célula hoje lá em casa e vai ter lanche. Ia ela e mais 10. Porque criança é assim, não é? Não, ela não vai sozinha. Ela leva logo uns 4, 5, chega lá, a galerinha. Mas hoje, nem ela mesmo quer ir, porque se tornou um adulto. Se tornou alguém cheio de crenças, cheia de religião, cheia de barreiras, cheia de indiferenças. Mas eu não sei porquê, queridos, nós, adultos, nós esperamos essa fase para que a gente possa suar, lutar, ir atrás. Quantas crianças hoje estão tão abertas ao Evangelho? E nós devemos ser esse grupo aqui, esse grupo que trazem as crianças para Jesus. Amém? Nós temos centenas de crianças nesse bairro pedindo socorro. Pense no bairro que tem criança. Se anda ali nos apartamentos, rapaz, você dá topada em criança. Você precisa sair assim, ó, afastando para poder botar o pé. É criança demais. E nós precisamos aproveitar a oportunidade. Nós temos centenas e centenas de crianças nesse lugar. E nós precisamos investir na vida delas. Com o Evangelho. Porque o Evangelho é o que liberta. Nós queremos, pensamos, quando nós pensamos nessa construção, nós não pensamos apenas em um local para se reunir. A gente pensa também no social. A gente pensa nessas crianças. Porque nós precisamos cuidar delas, tanto no espiritual quanto no social também. Tirar essas crianças das ruas. E nós precisamos nos envolver com elas em todos os sentidos para ganhar algumas delas. O que temos feito até agora? Nós temos feito, sim. Mas como igreja nós temos feito tão pouco, queridos. Tão pouco. Você sabe, subiu o quê? Umas 10 aqui? Por aí, mais ou menos, não é? Tem mais, né? Mais 15. Glória a Deus. Mas tem muito mais. Tem muita criança lá fora. Essas aqui são a maioria filho de vocês. Estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho na linguagem deles. Mas tem muitos aí fora que não estão tendo essa oportunidade. E nós precisamos ser esse grupo. E se não agora, quando? Se não for agora, quando? Não, está muito cedo, vamos deixar daqui a 10 anos. Só que daqui a 10 anos elas não são mais crianças. Daqui a 5 não são mais crianças. Então é hoje, é agora. Todas as vezes que nós olharmos as crianças a partir de hoje nessas ruas, veja que Jesus se importa com cada uma delas. Não olhe mais para uma criança de forma indiferente nesse bairro. Jesus se importa com cada uma delas. Elas querem, queridos. Elas querem. A pergunta é, e nós queremos? Ou achamos que é perda de tempo? Estamos deixando elas endurecerem o coração e serem aliciadas por uma seita, pelo tráfico, pelo abuso e exploração sexual, pelas drogas. Estamos deixando elas se viciarem em outras coisas. Hoje é o dia que devemos trazer as nossas crianças para Jesus.
hoje. Amém? E quando eu digo nossa, eu estou falando do nosso bairro, do nosso povo. Porque essas crianças são nossas. Elas podem ser filhos e filhas espirituais. Precisamos adotar elas em oração, em evangelismo, cuidando delas. São nossas crianças. O problema do bairro é o problema da igreja. A solução do bairro é a solução da igreja. A igreja é a maior agência da face da terra que transforma a vida das pessoas, que transforma a sociedade. Nós podemos ver muitos órgãos que trabalham no social. Isso é bom. A igreja trabalha no social, mas é apenas a igreja que trabalha o espiritual das crianças ou das pessoas. A igreja é a única resposta da sociedade. É a igreja que tem a palavra de Deus, que tem o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho transformador. As pessoas, o governo, a sociedade, outros órgãos podem melhorar a vida das pessoas. Isso é bom. Trazer saúde, trazer saneamento básico, trazer tantas outras coisas. Mas a igreja, ela é responsável pelo espiritual. Porque se a pessoa tiver uma boa vida aqui, no social, mas não for trabalhado espiritual, de nada vai adiantar, porque ela vai passar a eternidade longe de Deus. E eu e você, somos responsáveis pela eternidade destas crianças. Pastor, mas tem assembleia? Não, nós somos os responsáveis. Porque todas as vezes que a gente estiver terceirizando a responsabilidade, a gente nunca vai querer ser parte desse grupo que traz as crianças para Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer parte desse grupo que traz as crianças para Jesus? Amém? Amém? Amém. Opa, glória a Deus! Assim a gente vai trazer, né? Que até as crianças vão ficar empolgadas. Não, eu quero. Mas amém, amém. A criança vai dizer assim, quero isso não. Não. O segundo grupo são os que impedem as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreendiam. Olha quem está fazendo parte desse grupo aqui, gente. Quem foi? Os discípulos. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, disse-lhes, deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Os discípulos não haviam entendido a missão de Jesus ainda. Aqui já perto do final da vida de Jesus aqui na terra, mas os discípulos ainda não haviam compreendido. Jesus tinha falado anteriormente, olha, o capítulo 9, versículo 10 em diante, vai falar que nós não devemos ser causa de tropeço na vida dos pequeninos. As crianças se escandalizam com a atitude dos discípulos, com a atitude das pessoas que seguem o evangelho, mas que são pedra de tropeço. As crianças, elas observam. E Jesus já havia prevenido isso, mas mesmo assim os discípulos, eles não compreendem. Eles estavam vivendo em um contexto, é verdade, um contexto em que as crianças, elas não eram muito valorizadas. Criança, mulher, outros povos, doente. Essas pessoas, elas não eram valorizadas naquela cultura judaica. Mas talvez tenha sido por isso que os discípulos tivessem feito parte desse grupo que estavam impedindo as crianças de irem até Jesus, porque eles não valorizavam tanto. Talvez pensavam que era perda de tempo. Afinal de contas, Jesus tinha uma multidão de adultos o procurando, sim ou não? Tinha uma multidão correndo atrás de Jesus. Tinha muita gente adulta. Então, para que se preocupar com crianças, já que nós temos tantos adultos, uma plateia tão grande, uma multidão, para que perder tempo com criança?
Talvez pelo fato de querer proteger Jesus, que afinal de contas Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava a caminho de Jerusalém. E o que iria acontecer em Jerusalém? O que iria acontecer em Jerusalém? As crianças, né? Deus te abençoe, criança. O que iria acontecer em Jerusalém? Jesus iria morrer. A crucificação estava aguardando. Então os discípulos sabiam disso, porque Jesus estava anunciando: bom, Jesus está indo para a cruz. Não dá tempo de se preocupar com crianças. Jesus tinha algo mais importante, pelo que se preocupar, ele vai morrer. Talvez passou isso na cabeça dos discípulos, querendo proteger Jesus emocionalmente. Mas Jesus valoriza tanto, queridos, as crianças, que mesmo ele caminhando para Jerusalém, para a sua morte, ele tem tempo de parar e abraçar essas crianças e abençoá-las. Que lição para aqueles discípulos, e que lição para estes discípulos, porque não foram os outros que queriam impedir, foram os discípulos. Isso é mais triste, porque são os que estão caminhando com Jesus, Afonso, que querem impedir das crianças irem a Jesus. Isso parece muito contraditório, mas foram eles que fizeram parte desse grupo. Quantos de nós estamos ocupados demais, queridos, para dar valor ao que Jesus prioriza? Vamos às nossas desculpas. Não é isso que a gente diz? Não tenho tempo. Estou muito ocupado. A gente dá várias desculpas. Talvez os discípulos estavam ocupados demais, e nós, muitas das vezes, estamos ocupados demais para valorizar aquilo que Jesus prioriza. E às vezes a nossa preocupação não é tanto com coisas que Deus prioriza. Às vezes a gente deixa que Deus priorize e começa a priorizar outras coisas e toma toda a nossa agenda, todo o nosso tempo, todo o nosso projeto. Sabe de uma coisa? Esse texto ele revela algo. Foi a única vez nos 4 evangelhos que Jesus fica indignado contra os discípulos. Sabia disso? É a única vez que Jesus ele fica indignado com seus discípulos. É a vez que eles impedem das crianças irem até ele. Algumas vezes ele ficou chateado, é verdade, como lá na tempestade, né? Ele acalma o vento, diz: vocês não têm fé e tudo, dá uma bronca. Mas o termo indignação contra os discípulos é só esta vez nos evangelhos. Isto é muito sério. Indignou-se. Aganátel sugere uma forte emoção. Jesus sentiu uma forte emoção, uma forte comoção, uma indignação muito grande contra os seus próprios discípulos. Que eu e você sejamos livres dessa indignação de Jesus. Imagina o leão da tribo de Judá, indignado contra a gente. Deve ser por algo muito sério. Então vamos analisar isso. Impedir que as crianças cheguem até Jesus é algo muito sério. Precisamos ser facilitadores e não obstáculos para que elas venham a Jesus. Elas não são problema. O problema é o pecado que as afastam de Jesus. Elas não vão atrapalhar, pois tem pessoas que cuidam e ensinam elas no caminho da obediência, da submissão e do bom comportamento. Que às vezes, e quero trazer essa palavra para a gente, igreja mesmo, todas as vezes que tiver uma criança aqui, não se sinta aborrecido, não se sinta incomodado. As crianças, elas não se comportam como adulto, não espere isso delas. Sabe o que é feio? É adulto se comportar como criança. Mas criança comportar-se como criança não é feio.
O que é adulto se comportar como criança? É a criança estar do lado aqui e o adulto está brincando com ela. Está chamando a atenção. A criança consegue tirar a atenção do adulto, ele brinca com a criança, ele dá o celular para a criança, ele interage com a criança na hora do culto. Aí isso é criancice. O adulto, ele precisa ser o equilíbrio. A criança precisa perceber que aqui é um lugar de culto, é um lugar de adoração. Mas não é para reprimir a criança. Não é para ela ficar com raiva da igreja. Ah, na igreja eu não posso nem olhar para o lado, que papai e que mamãe já me dá uma bisca. Não posso fazer nada, não posso falar, porque já cala a boca, aqui não pode, aqui é santo. Não, não é isso. Não é para trazer essa indiferença do lugar de adoração para a criança. Mas é trazer a compreensão dela, colocar do lado. É se comportar como adulto e deixar a criança ser criança. Amém, querido? Vamos ao terceiro grupo? Amém? Vamos lá? Então existe o terceiro grupo. O primeiro grupo é os que trazem as crianças a Jesus, o segundo é aqueles que impedem elas de irem. E o terceiro grupo? O terceiro grupo são os que abençoam as crianças. Diga, abençoam as crianças. Amém. Olha o versículo 16. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Esse grupo, Jesus, ele não apenas, queridos, está abençoando, ainda comigo aqui? Amém? Não apenas está abençoando, mas ele está deixando exemplo para aqueles discípulos, para mim e para você. Que nós sejamos a geração, tanto que leva as crianças para Jesus, quanto aqueles que abençoam. E sabe o que significa isso? É muito mais do que abraçar, como Jesus fez. É cuidar das crianças. Quando Jesus carrega aquela criança, quando ele põe no colo, quando ele abraça, ele está dizendo, olha, vocês precisam não somente amar de teoria, não somente gostar das crianças, vocês precisam abraçar, cuidar. Amém? Lá na sua célula você tem a oportunidade disso, de cuidar das crianças. Sabia que às vezes, quem não gosta de criança, a célula se torna uma chatice quando tem criança? Meu Deus, não sei para que essas crianças vêm para a célula, só para atrapalhar a gente. Não, a partir de hoje, você vai ser parte da solução. Amém? Tem 3 crianças na célula, e elas não vão ficar quietas na hora da célula, isso eu te prometo. Sabe o que você vai fazer, meu líder? Na hora do estudo, eu vou sair com as crianças, eu vou dar o estudo para as crianças, eu vou ficar com ela. Amém? Assim como a gente faz aqui. Você acha que esse tempinho aqui de 20 minutos que eu estou pregando, você acha que elas estavam igual você está, atento assim? Estaria? Não. Tem alguns de vocês que nem estão mais. Que já estão assim, já estão olhando para o relógio, né? Já estão assim quietos na cadeira, já começa o tempo já ficar chato. Imagina a criança. Na célula não é diferente. Nós adultos, nós temos disciplina, né? Dá o cansaço, dá o sono, mas a gente, não, isso é a palavra de Deus, eu vou ficar atento. E aí quando a gente quer cochilar, sai para lá, Satanás, vou ficar atento na pregação. Aí um irmão te chama e diz, meu irmão, peraí, com licença. Entende? Mas a criança não tem isso. Na célula também, elas são bem-vindas. Seja a solução lá na sua célula. Encontre um outro local, uma outra sala, um outro lá no quintal, algum lugar legal e fica com elas. Você está plantando semente no coração delas, amém, queridos? Então, Jesus está demonstrando como cuidar na prática. Jesus, o Deus encarnado, ele pega as crianças e abraça. Que coisa linda, queridos. Com tanto adulto procurando Jesus, Jesus vai abraçar a criança. O discípulo poderia dizer, o Senhor não tem o que fazer, não.
Não sabe que a nossa jornada é grande? O que o Senhor tem com criança, abraçando criança? Jesus está dizendo para nós que nós precisamos ter respeito, cuidado, amor pelo ministério infantil, pelo ministério que cuida de crianças. Sabe, nós temos um ministério infantil aqui, ainda se formando, pequeno. Hoje nós estávamos no café da manhã aqui com eles, e dizendo para eles, olha, tudo que nasce grande é monstro. O natural é que nasce pequeno e depois vai crescendo. Então vamos orar por pessoas para que Deus envie para esse ministério. Porque quanto mais pessoas no ministério infantil, mais possibilidade nós temos de abraçar mais crianças. Amém? Nós temos um projeto de trazer essas crianças das ruas e estar com elas aqui dia de sábado, à tarde, antes da célula, o Projeto Casa. Você já ouviu falar no Projeto Casa aqui? Mas nós estamos à procura de pessoas que, como Jesus, abraçam as crianças. Trazem para Jesus e faz parte do ministério de cuidar das crianças. Nós louvamos a Deus por esse ministério que tem nos abençoado tanto, mas eles precisam de reforços ainda. Você que sabe tocar, sabe cantar, sabe fazer alguma coisa, se ofereça. Eu toco bem, eu toco na minha célula e tudo, e estou com Deus. Converse com a gente. A partir de junho, elas não vão mais ficar aqui na hora do louvor. Já dando um toque aí para vocês, pais. Elas já vão subir direto. A equipe está achando, e é uma verdade, que tem pouco tempo para trabalhar com elas lá em cima. E aí, quando você chegar no culto, você já deixa a sua criança subir, e ela já vai, desde o começo, ter o culto completo lá em cima. Amém? Isso é uma bênção. E aí, de repente, você que está ouvindo essa palavra e está amando criança, você diz assim, rapaz, eu quero fazer parte desse negócio. Eu quero estar nessa escala, né? Porque eles precisam estar aqui também, ouvindo. Rose está hoje aqui, né, ouvindo. Os outros estão lá em cima. Então, quanto mais pessoas, mais leve fica também, porque a gente faz uma escala mais flexível. John Charles Haley diz o seguinte: nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolhe bem as crianças. Jesus, o Senhor da igreja, encontrou tempo para dedicar-se às crianças. Ele demonstrou que o cuidado com as crianças é um ministério de grande valor. Amém? Quero concluir com algumas citações, uma de Francis Schaeffer também e duas de Spurgeon, que eles dizem o seguinte. Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: há um só evangelho para adultos e crianças. A evangelização de crianças não apresenta um evangelho diferente. É simplesmente uma questão de traduzir as grandes verdades da fé cristã de maneira bem simples. O maior motivo porque creio que as crianças compreendem as verdades vitais do evangelho é o fato de crer no ministério do Espírito Santo para comunicar a mensagem de salvação e santificação a elas. Não há adulto, por mais inteligente que seja, capaz de compreender o evangelho sem a iluminação do Espírito Santo. Então, quem comunica a verdade do evangelho ao nosso coração? O Espírito Santo. A mesma coisa para as crianças. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: orem por suas crianças, para que não sigam para o mundo e caiam nos males do pecado, e só então voltem para o bom pastor com seus ossos quebrados. Mas para que possam, pela graça de Deus, ser mantidas longe dos caminhos do destruidor e cresçam no aprisco de Cristo, primeiro como cordeiro do seu rebanho, e então como ovelhas em suas mãos. Spurgeon também diz: uma verdade colocada no coração de uma criança irá frutificar no presente e no futuro. Aquela criança que ouve a voz gentil do seu professor pode virar um Lutero,
e ajudar o mundo com sua proclamação veemente da verdade. Que nenhum homem despreze as crianças ou pense que são insignificantes. Eu reivindico o lugar de frente para as crianças. As crianças são o futuro do mundo. Passado já se foi e não podemos alterá-lo. O passado já se foi e não podemos alterá-lo. Até mesmo o presente já se foi à medida que vivemos. Nossa esperança está no futuro. Portanto, abra espaço para as crianças. Abra caminho para os meninos e meninas. Amém? Que essas verdades, elas ficam impregnadas em nossa alma. E que nós possamos valorizar muito mais as crianças. Que nós possamos olhar para elas, não somente como o futuro, mas principalmente como o presente. Elas não são o futuro apenas, elas são o presente. Porque se a gente pensa que as crianças são o futuro, a gente deixa para investir no futuro. E nós precisamos investir hoje, agora. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, a Tua palavra nos diz que se não nos tornarmos como criança, nós não podemos herdar o reino de Deus. Nós queremos ter o coração como o coração de uma criança, despretensioso, um coração humilde, coração quebrantado. Não que elas não tenham pecados, mas elas estão totalmente voltadas a aprender do Senhor. Que muitas vezes nós adultos estamos tão resistentes, tão cheios com a nossa agenda de um lado para o outro, sem tempo para Ti. E as crianças, elas estão totalmente abertas para o Teu Evangelho. Nós queremos ter um coração assim como elas, porque é assim que chega o reino de Deus em nossa vida. Nós queremos também amar as crianças, não de palavras. Nós não queremos fazer parte do grupo que afasta as crianças do Senhor, mas nos dê compaixão, nos dê amor, nos dê, Senhor, um olhar diferenciado para elas. Nós não queremos olhar as crianças como alguém que atrapalha, como alguém que, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se o Senhor encontrou tempo no caminho da cruz para abraçar as crianças, nós queremos abraçá-las profundamente. Nós queremos, Pai, dedicar a nossa vida, gastar a nossa vida no cuidado das crianças, Pai. Porque quando elas crescerem, Pai, nós queremos que elas estejam com a semente eterna no coração delas. Ó Deus, que nós possamos chegar primeiro do que o mundo. Possamos chegar primeiro, Senhor, do que os aliciadores. Que nós possamos ser mais velozes em chegar às crianças do que aqueles que querem fazer mal a elas. Nos dê um coração de criança e nos dê o coração do bom mestre, do bom pastor que viu as crianças como alguém importante. Ó Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe a nossa vida, a Igreja Batista Liberdade em Fé em Deus. Nós queremos priorizar as nossas crianças, Pai, amá-las profundamente e nos dedicar, Senhor, sabendo que estamos tocando em futuros profissionais de Deus, em futuros ministros, em futuros homens e mulheres de Deus, Senhor. Nos abençoe nisso e nos dê, Senhor, a graça de cuidar de cada uma delas. Assim nós oramos. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.